Esse vídeo surge diante de mais um atentado contra a saúde dos cidadãos brasileiros, de mais um ataque contra a boa prática médica. Eu venho aqui falar sobre isso porque é um tema de total interesse, tanto de pacientes quanto dos profissionais médicos. Eu estou me referindo ao absurdo que está ocorrendo em Pernambuco, no qual estão sendo abertas cerca de 80 novas vagas em um curso de medicina. Repito, 80 novas vagas. O problema é que, ao contrário do que o processo deveria exigir, essas vagas não estão sendo destinadas aos alunos mais dedicados e comprometidos com seu processo de estudo. Essas vagas estão sendo entregues como prêmio para pessoas que são membros do MST, Movimento do Sem Terra. É isso mesmo. Por ser membro do MST, movimento com finalidade política, querem dar a determinadas pessoas o benefício e a exclusividade de uma faculdade de medicina. E eu quero deixar muito claro nesse vídeo, tanto para você, cidadão, paciente e membro da sociedade civil, quanto para você que é profissional de saúde, o porquê que essa medida não é só um absurdo, é algo de natureza extremamente perigosa. A princípio, já se trata de um grande desrespeito com aquele aluno, que não importa se é da rede pública ou se é da rede privada, mas que está ralando desde o início da sua vida acadêmica para conseguir passar em um dos vestibulares mais concorridos que existem. E que agora estão vendo o mérito das suas horas dedicadas dia e noite aos estudos serem desvalorizados por uma manobra político-ideológica sem o mínimo cabimento. Mas o primeiro grande perigo dessa medida para a sociedade é o seguinte: ao selecionar militantes políticos para introduzi-los dentro da faculdade de medicina, o que se está premiando e valorizando não é o compromisso de salvar vidas acima de qualquer coisa, mas sim o compromisso com uma ideologia acima de qualquer coisa. E isso tem impacto direto na forma como o profissional vai cuidar de cada paciente. Um profissional que olhe para o paciente pela lente da ideologia, antes de olhar para a vida, vai olhar para o espectro político de quem ele está cuidando antes de qualquer coisa. E isso, no final das contas, vai impedi-lo de seguir fielmente o princípio hipocrático de zelo integral pela vida humana. E se você não acredita em mim, é só tomar como exemplo o triste episódio recente, no qual um profissional médico, por questões ideológicas, comemorou o assassinato de uma pessoa. Um médico. Esse profissional, que inclusive é de Pernambuco, por coincidência ou não, também é adepto do MST. O segundo grande problema dessa medida é novamente tentar distorcer o problema da saúde pública brasileira, tentando culpar a falta de médicos pelo caos que muitas vezes ocorre no sistema. Não! Já somos ou estamos para nos tornar o país do planeta com a melhor relação quantidade de médico por habitante. Isso mostra que os déficits da saúde pública brasileira, na verdade, não são resultado dessa falta de médicos, são resultado da corrupção e da grande quantidade de verba pública que é desviada. É resultado do investimento que, quando ocorre, é muitas vezes mal estruturado. É consequência da falta de estrutura e segurança que afasta os bons profissionais. É resultado da inflação que corrói dia a dia a remuneração de médico e dos demais profissionais de saúde. E, acima de tudo, é resultado da formação que está sendo cada vez mais
precarizada. Formação médica está sendo atacada, as matérias coletivistas estão inundando o currículo médico à custa dos elementos que de fato os tornam capazes de salvar uma vida, que é a competência do seu raciocínio clínico e a robustez das suas habilidades práticas. E o terceiro grande problema dessa medida é, obviamente, o acesso, né? A questão do acesso. Pessoal, a faculdade de medicina, a boa faculdade de medicina, se constitui um processo muito sério, exigente, como tem que ser, porque é responsável pelo bem mais precioso que existe neste planeta, que é a vida humana. Portanto, para entrar na faculdade de medicina, a competência exigida não pode ser a ideologia. Para entrar na faculdade de medicina, para cursar esse curso secular, o que se precisa são de dois critérios muito claros. O primeiro deles é o compromisso acima de qualquer outro com a preservação da vida humana. Por sua vez, o segundo critério, que é também um critério bem objetivo, é o seguinte: para entrar na faculdade de medicina e se tornar médico, a pessoa tem que gostar de estudar. Que óbvio, não? Tem que ter compromisso e fidelidade contínua com esse estudo. E tem que ter o melhor desempenho possível nesse estudo. Ou seja, se a pessoa não preza pela vida humana e não gosta de estudar e de se esforçar com seus estudos, a verdade é que a medicina não é para essa pessoa. Ponto final, sem mais. Então, agora eu pergunto a você, cidadão e cidadã do Brasil, a você que também é político do Brasil, quando você chegar em uma unidade de saúde, não importa se privada ou pública, a fim de buscar um atendimento, seja para você ou para um familiar seu, quem você quer que ele atenda? Um profissional dedicado, estudioso, zeloso da vida humana, ou um profissional médico formado em ideologia? Fica a interrogação. Você, colega médico, que amanhã também pode ser o paciente na cama do hospital, paciente desacordado na cama do hospital. Quem você quer que te atenda? Quem você quer como parte da equipe que vai operar com você? Quem você quer ter como parte da equipe que vai resolver um caso clínico complexo com você, tomar decisões cruciais? Um profissional formado em ideologia do MST ou em qualquer outra ideologia? Eu finalizo com essas perguntas para dizer que essa situação tem que ter um basta. A formação médica, o cuidado com a vida das pessoas não pode mais virar uma pauta ideológica dentro deste país, pois o resultado disso tem sido um número incalculável de erros nos atendimentos e um prejuízo também incalculável à saúde das pessoas. E parar esse atentado que está sendo feito em Pernambuco contra a saúde da população local e também contra a saúde da população brasileira, constitui uma responsabilidade de nós, profissionais de saúde, de nos posicionarmos veementemente contra essa iniciativa, do nosso conselho, de não aceitar isso de forma alguma, dos nossos representantes, tanto da esfera executiva quanto legislativa, de vedarem essa politicagem barata e extremamente custosa para a vida das pessoas. E claro, a partir desse esclarecimento da consciência despertada, também se torna uma responsabilidade sua, cidadã e cidadão brasileiro, de se levantar, de bradar firme contra esse tipo de pauta, que no final das contas, infelizmente, terá a sua vida como preço. Chega!